Assim o religioso acredita, porque está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E diz assim, porque está escrito, Jesus disse, então aqueles que falam em nome de Jesus, os sinais acompanham, os mesmos sinais de Yeshua, os mesmos sinais que acompanhavam os discípulos, também acompanham as pessoas nos dias de hoje. Assim diz um religioso. Só que mal sabe ele que este versículo não está no original. Você sabia disso? Se você é um religioso, eu vou te mostrar que no original, no escrito mais original que nós temos em todo o mundo, não consta este versículo. Ele foi acrescentado. Mas quem acrescentou? Sabe lá Deus. Aliás, só Deus é que sabe, né? Quem acrescentou isso. Mas eu vou te mostrar, eu faço questão de te mostrar que no Códice Sinaíticos não consta esse versículo. Não consta. Por isso que as pessoas andam por aí falando que tem que expulsar demônios. Sabe o que significa a palavra demônio? Sabe o que significa? Daimon. Sabe o que é daimon? É espírito. Daimon, espírito bom. Daimon kakos, espírito mau. Aquele dia, às vezes você está no ônibus, alguém vem e pisa no seu calo, aí você se estressa, a sua alma, o seu entendimento, ele vai lá em cima. Não sei se isso é o espírito, mas você conta até 10, desce do ônibus, anda ali 5 passos, aquele daimon kakos some, aí fica o eudaimon, que é o espírito bom. Tem outro lugar que fala daimon mais é espírito bom. Assim é. Então demônio não é um ser de chifre, não. Daimon, se tivesse colocado o original, daimon significa espírito. Não tem nada a ver que esse negócio de religião. Então eles dizem, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Mas eu vou te mostrar que no original não está. Quer ver? Eu vou ler primeiro Marcos, do capítulo 8 do capítulo 16 de Marcos, do versículo 8 ao versículo 20, tá? Aliás, o versículo 8 não, porque ele termina. O final de Marcos é aqui, ó, no versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 20, veja que nessa Bíblia Nova Almeida atualizada tem um colchete aberto. E no final, quer ver? Eu vou colocar aqui para você, no final, fecha-se o colchete. Olha aqui. Por que fecha o colchete? Olha uma observação. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Sabe em que ano esses manuscritos mais recentes? Em 1948. Dizem que acharam nas montanhas de Qumran. E aí acrescentou esses versículos, acrescentou Mateus 17, 21, acrescentou o jejum em Marcos 9, 29, acrescentou a viúva, a mulher adúltera em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, acrescentou a trindade em 1 João 5, 7. Tudo isso foi acrescentado. Aí eles dizem que foi acrescentado porque foi achado esses manuscritos. Em 1948, sendo que o Códice Sinaíticos ele foi datado até a metade do 4º século, ou seja, até o ano 200. É os manuscritos mais próximos dos acontecimentos. Aí eu te pergunto, você é uma pessoa inteligente, independente se você é religioso ou não. Qual é o escrito na sua mão que você vai acreditar mais? Nenhum próximo aos acontecimentos? Ou em 1948, então 1748, 1948 depois, tirando os 200, fica 1748. Qual dos dois para você que é o mais confiável? Para mim, o mais confiável é o próximo de lá. 200 anos. Aonde que... Aí você pega, por exemplo, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela não mostra isso. Quer ver? Ó?
colocar no versículo 9 que tem um colchete aqui. Aí eu vou na Almeida Revista Atualizada primeiro, na Ara. Quer ver a Ara? Como que fala? Havendo ressuscitado, não tem. Não tem. Deixa eu marcar um negócio aqui. Que aí a gente vai direto já. Marcos 16, 20. Pronto, agora quando eu apertar aqui eu já vou direto lá. Aqui, ó. Não tem. Essa Ara não mostra nada. Deixa eu colocar a King James Fiel. King James Fiel. Ó, essa também não mostra nada. Não mostra que foi acrescentado nada. Vamos ver lá no final. Também não fala nada. A Almeida Corrigida Fiel. Ó, aqui não mostra nada. E no versículo 9 também não mostra nada. Então aqui no 9 não mostra e no versículo 20 não. Na NVI, Bíblia NVI, veja que aqui tem uma observação na NVI, tá vendo? Deixa eu dar 2 cliques. O que fala? Alguns manuscritos antigos não trazem os versículos do 9 ao 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. E aí? Aqui está falando que foi acrescentado. Qual outra Bíblia que é bastante usada? Deixa eu ver aqui. Jerusalém. Aí eu vou colocar Jerusalém 2002, que foi a atualização. Ver o que fala essa. Aqui não, do 9 não. Só que aqui tem um Fzinho, ó. Tá vendo? Vamos ver o que fala aqui. Aqui é bem extenso. Não vou ler isso. No final mostra, deixa eu ver. Não mostra. Então vamos voltar na nossa querida Nova Almeida Atualizada. Que mostra, além da explicação aqui, ainda tem o colchete no início e no final. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você conhece alguém da Sociedade Bíblica Brasileira, passa um fax, manda um pombo correio, manda lá um aviso, fala, ó, tem esse canal aqui, ó, Limpos pela Graça. Ele usa muito o texto da Nova Almeida Atualizada, mas não é Bíblia de estudo que eu quero, que eu tenho ela aqui, mas não quero não. Eu quero Bíblia simples, a Nova Almeida Atualizada, igual essa daqui. Eu já mostrei, ó, dá uma olhada. Ó. Essa aqui, ó, a capinha eu mesmo que fiz, ó, bem rústico de couro, ó. Eu quero uma Bíblia dessa aqui, ó. Tá vendo? O mais que ela tem aqui são referências. É excelente essa Bíblia aqui. O texto dela. Então, se você conhecer alguém da Sociedade Bíblica Brasileira, eu peço, humildemente, que fale desse canal. Fala, ó, esse canal lá, fala muito, ele usa muito texto. Então, dá uma patrocinadinha lá, manda lá umas 5.000 Bíblias para ele distribuir. Aí você vai mandar o endereço, eu vou fazer questão de enviar para você. Enviar aí. Só esse texto aqui, que é um texto... Apesar do texto da King James Fiel ser mais próximo do Códice Sinaítico, mas esse daqui não foge nada, só que esse é mais atualizado, é mais fácil de entender. Então vamos lá. Agora eu quero te mostrar então no Códice Sinaítico. O que é o Códice Sinaítico? Às vezes você não conhece. Aí eu sumi da tela, porque eu não tenho... O mais importante é eu te mostrar aqui na tela. Aqui está o Códice Sinaítico. Se você quiser depois, acesse aí o Google. E o Google é bom porque ele já traduz. Tá vendo aqui, ó? Tradutorzinho aqui, não sei se você consegue ver aí. Deixa eu ver aqui, tá aqui, aqui para cima aqui, não tá dando não, que a parte de cima aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, peraí. Aqui, ó, tá aumentando aqui, pronto. Aí, pegou toda a página. Então aqui em cima, tá vendo? Quando você no Google você usa isso aqui, ó, aí tem a opção já automática aqui, ó, do tradutor, aí já traduz. Só traduz aqui do inglês para português. O que é o códice? Veja, está aqui, ó, é o escrito, como está lá, tá vendo? Bem apagado, bem apagadinho do códice. Esse códice está em uma biblioteca na Inglaterra. Tem esse códice sinaítico e tem o códice Vaticanos que está lá no Vaticano, claro, né? E só quem lê ele adivinha quem é. Então aqui é o escrito em grego e aqui tem como fala? A transcrição dele, ó, aqui, ó, tá vendo como é? Eu acho que isso aqui é grego, tá? Isso aqui é grego, tá vendo como que é? Aí nós temos a tradução dele aqui. Aqui é a tradução em português.
tá? Então aqui, ó, já vou te mostrar logo direto, ó. Aí eu vou apagar esse daqui para essa tela ficar maior. Eu vou tirar aqui deixa eu ver, transcrição. Pronto, a transcrição tirei. Agora eu vou te mostrar aqui, ó, Marcos, aqui em cima, Marcos, a prova que eu estou usando Marcos, capítulo 16 e versículo só vai no 8, porque não tem mais, foi acrescentado. Veja, ó, 16, aí ele vai descer até o 8, ó. Aqui já começa Lucas, capítulo 1, versículo 1. No Códice Sinaítico não existe esse palavreado que está nessa Bíblia aqui, ó. Aqui, cadê aqui? Meu Pai eterno, aqui, ó. Eu não estou te enrolando, eu quero ajudar. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 20, foi acrescentado. E é justamente aqui no versículo 17 que assim está. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Foi acrescentado isso. Falarão novas línguas, aí eles ficam por aí balabachúrias, cantarábias achando, mas as línguas faladas em Atos 2, no dia de Pentecoste, foi idiomas para que pessoas de outras nacionalidades ali, grego, outras ali, ouvisse das grandezas do Criador, da soberania do Pai, na língua deles. Não foi nada de falar essas línguas que ninguém entende, não. Paulo falou que aquele que fale língua tem também interpretar. Então você tem que fazer um cursinho de inglês para você poder conversar com um americano e você interpretar aquela língua. É assim que é. Aí eles pegam isso aqui, tá vendo? Mas Jesus disse, porque inclusive isso é vermelho. Isso aqui Jesus disse. Não, Jesus não disse. Isso foi acrescentado. Por quem foi acrescentado? Dedinho ali de Constantino, dedinho ali do catolicismo no início, foi acrescentado isso daí. Então as pessoas cegamente abraçam isso como uma verdade suprema e ficam por aí. Não, mas está escrito. Não, eu tenho que expulsar em nome de Jesus. Que nome de Jesus? Jesus falou para as pessoas pedirem no nome dele, que eram os israelitas, os judeus. Nós não, porque depois do ano 70, o próprio Deus, o eterno, o criador de todas as coisas, ele está em nosso espírito. Então para que você vai pedir em nome de outro, se ele, o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, está no seu espírito aonde você vai? Você não precisa gritar, pôr a mão na cabeça de ninguém. Basta você lavando uma louça, lavando um carro, jogando uma bola, passeando na praia, na praça, e você aqui em espírito e em verdade falando com ele. Não precisa nem balbuciar. Você pensando, você já está falando com ele. Você sem pensar nada, ele já sabe tudo a respeito da sua vida. Ele sabe tudo o que precisa acontecer para te deixar feliz, para te deixar tranquilo. Ele sabe tudo. Antes de ser formado o embrião, assim está escrito, eu acho que é Salmo, não vou nem falar o capítulo para mim não errar, que antes de ser formado o embrião, o Criador já sabe todos os passos, sabe tudo daquela vida. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundo, porém o Criador sabe exatamente o dia que nós partiremos, o dia que o nosso espírito voltará para o reino celestial. Assim é. Então vamos fazer assim agora, vamos dar uma lidinha aqui rápido. Marcos 16, do 9 ao 20. Havendo Jesus ressuscitado da manhã, cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma, 2 deles que estavam a caminho do campo. 13. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses não deram crédito. 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram, não deram crédito ao que tinham sido ressuscitado. 15. E disse-lhes, pronto, aí vem a letra vermelha, porque fala que foi Jesus. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado.
o ladrão da cruz, ele foi batizado aonde? O ladrão da cruz dava dízimo aonde? O ladrão da cruz frequentava templo aonde? Não. O que Jesus disse? Eu te digo que hoje mesmo estará no paraíso. Foi assim que ele disse? Foi? Claro que foi. O batismo, quando Cristo falou, quando o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo, disse em Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 e 4, que o batismo foi na morte de cruz. Não é em piscina, não é nada disso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala sobre o batismo. Se o batismo nas águas fosse algo tão importante, fosse tão relevante, Paulo teria batizado. Paulo falou que batizou 1, 2 pessoas e se batizou a família de Estéfanos, foi muito, acabou. Não tem esse negócio não. Mas aqui está. Então a pessoa pega isso daqui sem conhecimento, está escrito. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Claro, falou pela boca dos profetas, falou pelo Filho e falou pelo Espírito da Graça pela boca de Paulo. Porém, temos que procurar se realmente tudo que está escrito Deus falou. Então, nós comparando com o códice, nós vemos que isso daqui foi acrescentado, porque não existe. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Evangelhos são boas novas, não Moisés. 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Por isso que o tema desse vídeo: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Mais o engano religioso. Claro que é engano religioso, porque se não está escrito, se não está no original, como que eu posso aqui comer de tudo, pegar aqui os textos bíblicos e chegar aqui na frente dessa lente e aplicar na sua vida e falar para você, ó, tá aqui, ó. Então eu também tenho que ter, se eu estou falando em nome de Jesus, eu tenho que, esse sinal tem que me acompanhar. Não, mas não tem que me acompanhar, porque eu sei que não existe esses seres demoníacos criados pela religião. Eu sei que diabo não é um ser de chifre e cauda. Não, diabo é um acusador, mentiroso, traidor, é um adjetivo. Satanás, eu sei que é alguém que se opõe. Satanás nos dias de Jesus eram os fariseus que eram contra a pregação dele. É isso. E eu também sei que como está escrito aqui, que tem que pregar o evangelho, que vão por todo mundo, deixa eu mostrar aqui, no versículo 15, e diz-lhes, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Mas eu sei que se eu for lá em Colossenses capítulo 1, veja o que o Espírito da Graça falou. Assim, disse o Espírito da Graça pela boca de Paulo, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nos dias de Paulo, o evangelho, as boas novas haviam sido pregadas a todo ou não? Ele disse aqui que foi. E por que deveria ser pregado o evangelho naqueles dias? Porque o juízo já estava às portas, o juiz já estava às portas, o Filho do Homem já estava próximo a vir. Então era para ser pregadas as boas novas para os que iriam passar pelo juízo do ano 70, para aqueles que iriam passar pelo julgamento de Deus. E o Filho do Homem voltou como juiz em forma de sinais, de relâmpagos, trovões, terremotos. Ele voltou, a volta dele foi assim. Aí os religiosos ficam à volta, esperando a volta dele por sobre as nuvens. Para ele voltar sobre as nuvens, é uma reencarnação. Então ele tem que achar um corpo, Deus tem que preparar porque ele é Deus, tem que preparar um corpo lá e ele entrar de novo naquele corpo. Isso é reencarnação, isso não existe. Mas em Atos capítulo 1, lá os 2 anjos falou. Mas será que foi assim que falou? Está escrito, mas foi assim que falou? Porque tem outra passagem que Jesus falou que ele ia voltar de forma de sinais. Assim é. João, na ilha lá em Apocalipse, ele falou que ele viu o Filho do Homem por sobre as nuvens de uma forma espiritual. Ele não viu de uma forma carnal.
Porque o livro de Apocalipse é um livro espiritual. Ele falou aquilo tudo em espírito, não foi na carne. Então, como que sinal que acompanha, na verdade, uma pessoa, está aqui, ó, Apocalipse. Estes sinais acompanham os filhos e eleitos do Pai desde o nascimento. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 6. Veja, vou colocar esse texto aqui, em outro aqui, que fica mais fácil de entender. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar ele aqui na Almeida Corrigida Fiel. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Essa Jerusalém era espiritual. Não é porque ele viu descendo, porque a Jerusalém antiga, o templo terreno, estava destruído no ano 70. Isso aqui ele viu no ano 70. Aí, espiritualmente, no fim do juízo, no fim da vingança de Deus, ele começou a ver descendo a nova Jerusalém. Olha que coisa interessante, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Este é o sinal. Não existe mais aqueles sinais que foi acrescentado. Não se pede mais nada em nome de Jesus, porque este acontecimento, esta nova Jerusalém já foi estabelecida, e quem está em nosso espírito é o próprio Criador, é o Deus soberano e eterno Senhor. É Ele que está em nosso espírito, é Ele que fala na nossa mente. Assim é. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Não estará, está. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo aqui, ó, Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja, no versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. O que morre, o que se acaba é esse corpo, mas na verdade é um trocar de roupa. A gente sai desse corpo carnal, ele vai lá para o pó, se acaba com 1 ano e meio, e o espírito automaticamente volta para o reino celestial. Acabou, é isso. Versículo 5. Esses dois versículos é o que confirma o que nós lemos em cima. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Ei, está cumprido, João falou. Final do ano 70, o juízo de Deus. Agora você crê nisso? Não, não creio. Então fique por aí, nos balabachúrias, fique por aí abastecendo o cofre da sinagoga, fique por aí acreditando na conversa do seu professor de teologia, fique por aí no engano, e fica aí. Assim é, então, os sinais que nos acompanham diariamente, os sinais que acompanham aqueles que nasceram depois do juízo do ano 70 DC, depois da volta de Jesus como juiz que julgou os israelitas, o sinal que nos acompanha, que acompanha todos, é esse. É Deus, é Elohim, é o Eterno, o Senhor, em nosso espírito, pronto e acabou. O que passar disso é religiosidade, o que passar disso é engano e mentira. Então você, quando você ler Marcos do capítulo 16, do versículo 9 ao 20, fique sabendo que foram acrescentados aqueles versículos. E por causa daqueles acréscimos, que eu fiz um vídeo aí o ano passado, de um xaropão aí numa chamada igreja aí, ele com uma cascavel enrolada no pescoço, a cascavel picou a orelha dele, não deu tempo de chegar no hospital, morreu picado de cobra. O Jim Jones, aquele Jim Jones, lembra lá na Guiana? Que morreu 1.999 pessoas, só sobrou uma para contar a história. Ele fez lá, ele colocou um veneno lá no suco lá, porque estava escrito que se bebesse veneno, morreu 1.900 e poucas pessoas. Por causa disso, se fosse escrito, se fosse palavras de Yeshua mesmo, não ia acontecer.
Se fosse palavra, nós hoje estaríamos andando aí. Será que uma pessoa que eu que só falo de Deus, só falo dele, só falo do eterno, será que eu não ia ter o privilégio de ter esses sinais me acompanhando? Eu ir lá, já pensou se nós tivéssemos, se existisse esses seres demoníacos, esses demônios, já pensou na Cracolândia, um monte de ungido, um monte de com óleo na cabeça e começar a orar lá, já pensou aquelas pessoas manifestando, com a mão para trás e sendo todo mundo liberto ali? Pensou? Por quê? Porque foi acrescentado. Então, em cima disso daí, eles vivem o engano. O religioso é complicado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem, mas o engano religioso. Foi o tema deste vídeo. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho por aí, porque eu gravo vídeo todos os dias e você tocando ali no sininho, você recebe em primeira mão o próximo vídeo que irá ao ar. Amém? Que a graça, a paz, o amor e as provisões do Criador, do Eterno, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo que você empreender nesta vida. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.